Ao descer as escadas para o banco, distinguiu ao longe, perto da penumbra de sacristia, a cheirar a verniz de unhas do gabinete das assistentes sociais, criaturas feias e tristes a necessitarem elas próprias de assistência urgente. Um grupo de delegados de propaganda médica, estrategicamente ocultos nas ombreiras das portas vizinhas, prontos a assaltarem de enxurradas palavrosas e por vezes letais os esculápios desprevenidos ao alcance, vítimas inocentes da sua simpatia impositiva. O psiquiatra aparentava-os aos vendedores de automóveis na loquacidade demasiado delicada e bem vestida, irmãos bastardos que se haviam desviado na sequência de um obscuro acidente cromossómico de percurso, da linhagem dos faróis de iodo para as pomadas contra o reumático, sem, contudo, perderem a incansável vivacidade solícita original. Espantava-o que aqueles seres debitantes, sempre em pés da boa educação, donos de pastas obesas que continham dentro de si o segredo capaz de transformar corcundas raquíticas em campeões de triplo salto, lhe dedicassem em chusma atenções de reis magos, portadores de preciosas ofertas de calendários de plástico a favor dos preservativos anti-sífilis Donald, o inimigo público número 1 dos aumentos demográficos, suave ao tato e com uma coroa de pelinhos afrodisíacos na base, de jogos de xadrez em cartolina gabando discretamente em todas as casas os méritos do xarope para a memória Einstein. 3 sabores: morango, ananás e bife de lombo. E de pastilhas efervescentes que rolhavam as diarreias, mas soltavam as rédeas da azia, obrigando os doentes dos intestinos a preocuparem-se com as fervuras do estômago, manobra de diversão com que lucravam os quartos de água das pedras bebidos a pequeninos goles terapêuticos nos balcões das pastelarias. Os doutores saíam-lhes das pinças ferozes a cambalearem sob o peso de folhetos de amostras, tontos de discursos eriçados de fórmulas químicas, de posologias e de efeitos secundários, e vários tombavam exaustos 30 ou 40 metros percorridos, espalhando em redor os perdigotes de pílulas do último suspiro. Um empregado indiferente varria-lhe os restos clínicos para a vala comum de um balde de lixo amolgado, resmungando baladas fúnebres de coveiro. Aproveitando a proteção de 2 polícias que auscultavam um velhote digno com cara de ajudante de notário embrulhado nas lonas confusas de uma camisola de forças, o médico atravessou a salvo o bando ameaçador dos propagandistas a aliciá-lo com o canto de sereia dos sorrisos uníssonos, desdobrados como acordeões nas bochechas obsequiosas. Uma manhã destas, pensou, afoga-me num frasco de suspensão antibiótica amigdal do mesmo modo que o meu pai possuía, nunca entendi porquê, guardado no armário da estante, o troféu de caça do cadáver de uma escolopendra num tubo de álcool e vender-me-ão à faculdade, encarquilhado como um aborto, para figurar no mostruário de horrores do Instituto de Anatomia, talho científico atravessado de castelo fantasma, com esqueletos pendurados de ferros verticais, à maneira de craveiros murchos a ampararem o seu desânimo a pedaços de cana, olhando-se uns aos outros, com órbitas vazias de militares na reserva. A cobertas damas de honor do ajudante de notário, cujos bigodes tremiam de timidez autoritária, o psiquiatra ultrapassou ileso um internado alcoólico das suas relações que todas as manhãs teimava em narrar-lhe por miúdo intermináveis disputas conjugais em que os argumentos eram substituídos por animadíssimas batalhas campais de caçarolas. Xiça pá, dei-lhe uma azevia no alto da piolhosa, doutor Zeco de uma cana que me ficou 8 dias a cuspir brilhantina. Uma senhora magrinha da secretaria que vivia no pânico do esperma do marido e usava interrogá-lo ansiosamente acerca da eficácia comparativa de 227 anticoncepcionais diferentes. E um doente de barbas bíblicas de Neptuno, de lago que nutria por ele uma admiração entusiástica, feita de panegíricos vociferantes, todos mantidos a respeitosa distância pelas aias da camisola de forças, comunicando ao ouvido peludo um do outro os respectivos hálitos de alho. Passou o gabinete de dentista despovoador de gengivas a lutar aos ganidos contra o molar tenaz e julgava-se já miraculosamente intacto na urgência,
porta de vidro fosco que lhe acenava com uma bandeira de pano da chegada de uma corrida de bicicletas, quando um dedo perverso lhe tocou imperioso no intervalo das omoplatas, ossos salientes e triangulares que atestavam pela forma o seu passado de anjo oculto sob a fazenda do casaco, num modesto pudor de origens divinas, como os bem-nascidos arrotam no fim do almoço, por benévola concessão social a um mundo de silvas. Meu caro, questionou uma voz nas costas dele, que me diz à conspiração dos comunistas? Os polícias, ocupados a transportarem o ajudante de notário num cuidado de moços de fretes carregando um piano esquisito que tocava sem cessar a sonatina crivada de notas erradas do seu delírio de grandeza, abandonaram vilmente o médico junto ao arquivo onde habitava uma dama miúpe de óculos de espessura de pisa-papéis que lhe aumentavam os olhos até às proporções de hirsutos insectos gigantescos, cercados de enormes patas de pestanas, à mercê de um colega baixinho, à deriva no lago de cheviote do sobretudo, de chapéu tirolês cravado na cabeça, à maneira de uma rolha num gargalo, no intuito vão de impedir a tempestuosa fuga de bolhinhas gasificadas das suas ideias. O colega trouxe à superfície o gancho de mão e, em vez de acenar por socorro, dependurou-se-lhe de gravata como um náufrago impaciente, abraçado por engano a uma cobra de água azul com pintas brancas que se desfazia no punho numa inércia mole de atacador. O psiquiatra pensou que toda a gente nesse dia o queria separar de um dos últimos presentes que a mulher lhe dera no desejo inútil de melhorar a sua aparência de noivo de província, congelado numa postura hirta de fotografia de feira. Desde a adolescência que trazia consigo, colada à simetria das feições, o ar postiço e triste dos mortos de família nos álbuns de retratos, de sorrisos diluídos pelo iodo do tempo. Meu amor, falou dentro de si mesmo apalpando a gravata, sei que isto não alivia nem ajuda, mas de nós dois fui eu o que não soube lutar. E vieram-lhe à memória longas noites na praia desfeita dos lençóis, a sua língua desenhando devagar contornos de seios iluminados de uma rede de veias pela primeira luz da aurora. O poeta Robert Desnos a agonizar de tifo num campo de prisioneiros alemão, murmurando: é a minha manhã mais matinal. A voz de John Cage a repetir: every something is an echo of nothing. E a forma como o corpo dela se abria em concha para o receber, vibrando tal as folhas dos cumes dos pinheiros agitados por um vento invisível e tranquilo. O colega pequenino, com a pluma do chapéu tirolês a oscilar à laia de agulha de um contador Jaeger que encontrasse minério, obrigou-o a encalhar numa esquina de parede, caranguejo doente filado pela teimosia de um camaroeiro tenaz. Os membros pulavam no sobretudo, movimentos brownianos sem objetivo definido de moscas na mancha de sol de uma cave. As mangas multiplicavam-se em gestos consternados de orador sacro. Os gajos avançam, hã? Os comunistas? Na semana anterior, o médico vira ao procurar de cócoras microfones do KGB ocultos sob o tampo da secretária, prontos a transmitirem para Moscou as decisivas mensagens dos seus diagnósticos. Avançam! Garanto-lhe eu! Embalia o colega a rodopiar de inquietação. E esta solda à tropa, o Zé Pobinho, a igreja, ninguém se mexe. Borram-se de medo, colaboram, consentem. Por mim, e a minha esposa sabe, o que me entrar em casa leva um tiro de caçadeira pelos cornos. Ó Larela! Você já leu os cartazes que puseram no corredor com o retrato do Marx? O catitinha da economia? A despejar as suíças em cima da gente? E chegando-se mais, confidencial. Eu topo que você anda lá por perto, se é que não alinha com a cambada. Mas pelo menos lava-se, é correto. O seu pai é professor da faculdade. Conte-me cá, vê-se a comer à mesa com um carpinteiro? Na minha infância, pensou o psiquiatra, as pessoas escalavam-se em 3 categorias não mexíveis rigorosamente demarcadas: a das criadas, dos jardineiros e dos choferes, que almoçavam na cozinha e se levantavam à sua passagem,
A das costureiras e das senhoras de tomar conta, com direito a mesa à parte e à consideração de um guardanapo de papel, e a da família, que ocupava a sala de jantar e velava cristamente pelos seus mojiques. Pessoal, chamava-lhes a avó, oferecendo-lhes roupa usada, fardas e um interesse distraído pela saúde dos filhos. Havia ainda uma quarta espécie, a das criaturas, que englobava cabeleireiras, manicuras, dactilógrafas e enteadas de sargentos, as quais rondavam os homens da tribo, tecendo à sua volta uma pecaminosa teia de soslaios magnetizadores. As criaturas não se casavam, registavam-se, não iam à missa, não se afligiam com o ingente problema da conversão da Rússia, consagravam as suas existências demoníacas a prazeres que eu entendia mal em terceiros andares sem elevador, de onde os meus tios regressavam à socapa risonhos de juventude recuperada, enquanto as fêmeas do clã, na igreja, se dirigiam para a comunhão de olhos fechados e língua de fora, camaleões prontos a devorarem os mosquitos das hóstias numa gula mística. De vez em quando, a meio da refeição, se o psiquiatra, então garoto, mastigava de boca aberta ou pousava os cotovelos na toalha, o avô apontava para ele o indicador definitivo e profetizava cavernosamente: "Hás de acabar nas mãos da cozinheira como peru." E o tremendo silêncio que seguia avalizava com o seu selo branco a iminência dessa catástrofe. "Responda!" ordenou o colega. "Vê-se a comer à mesa com um carpinteiro?" O médico tornou a ele, no esforço de quem ajusta a imagem do microscópio desfocado. Do alto de uma pirâmide de preconceitos, 40 gerações burguesas contemplavam-no. "Por que não?" disse ele, desafiando os cavalheiros de pera e as damas de abundante busto boleado ao torno que se tinham trabalhosamente cruzado entre si num crochê complexo, atrapalhados pelos suspensórios e pelas barbas do corpete, para produzirem, ao cabo de um século de deveres conjugais, um descendente capaz de revoltas tão impensáveis como a de uma dentadura postiça que pulasse do copo de água em que sorria à noite para morder o próprio dono. O colega recuou 2 passos, siderado. "Por que não? Por que não? Homem, você é um anarquista, um marginal, você pactua com o leste, você aprova a entrega do alto mar aos pretos." "Que sabe este tipo de África?" interrogou-se o psiquiatra, à medida que o outro, padeira da algebarrota do patriotismo à legião, se afastava em gritinhos indignados, prometendo reservar-lhe um candeeiro da avenida. "Que sabe este caramelo de 50 anos da guerra da África, onde não morreu, nem viu morrer? Que sabe este cretino dos administradores de posto que enterravam cubos de gelo no ânus dos negros que lhes desagradavam? Que sabe este parvo da angústia de ter de escolher entre o exílio despaisado e a absurda estupidez dos tiros sem razão? Que sabe este animal das bombas de napalm, das raparigas grávidas espancadas pela PIDE, das minas a florirem sob as rodas das caminhonetas em cogumelos de fogo, da saudade, do medo, da raiva, da solidão, do desespero?" Como sempre que se recordava de Angola, um roldão de lembranças em desordem subiu-lhe das tripas à cabeça na veemência das lágrimas contidas. O nascimento da filha mais velha, silabado pelo rádio para o destacamento onde se achava, primeira maçazinha de ouro do seu esperma, longas vigílias na enfermaria improvisada, debruçado para a agonia dos feridos, sair exausto à porta deixando o Furriel acabar de cozer os tecidos e encontrar cá fora uma repentina amplidão de estrelas desconhecidas, com a sua voz a repetir-lhe dentro: "Este não é o meu país. Este não é o meu país. Este não é o meu país." A chegada às quartas-feiras do avião do correio da comida fresca, a subtil e infinitamente sábia paciência dos duchazes, o suor do paludismo a vestir os rins de cintas de umidade pegajosa, a mulher vinda de Lisboa com um bebé de surpreendentes íris verdes para viajar com ele para o mato, sua boca quase mulata a sorrir comestível na almofada, nomes mágicos, Coito Carnaval,
Zemzá do Itombe, na Riquinha, a baixa do Cassange, coberta pelas altas pestanas dos girassóis em manhãs limpas como ossos de luz, bailundos empurrados a pontapé para as fazendas do norte, São Paulo de Luanda imitando o areeiro encostado à valva da baía. Que sabe este Palerma de África? Interrogou-se o psiquiatra. Para além dos cínicos e imbecis argumentos obstinados da ação nacional popular e dos discursos de seminário das botas mentais de Salazar, virgem sem útero, mascarada de homem. Filho de dois cônegos, explicou-me uma ocasião um doente, que sei eu que durante 27 meses morei na angústia do arame farpado por conta das multinacionais, vi a minha mulher a quase morrer do falciparum, assisti ao vagaroso fluir do Dondo, fiz uma filha na malange dos diamantes, contornei os morros nus de Dala Samba, povoados no topo pelos tufos de palmeiras dos túmulos dos reis gingas, parti e regressei com a casca de um uniforme imposta no corpo. Que sei eu de África? A imagem da mulher à espera dele, entre as mangueiras de marimba pejadas de morcegos aguardando o crepúsculo, apareceu-lhe numa guinada de saudade violentamente física como uma víscera que explode. Amo-te tanto que te não sei amar. Amo tanto o teu corpo e o que em ti não é o teu corpo, que não compreendo porque nos perdemos, se a cada passo te encontro, se sempre ao beijar-te beijei mais do que a carne de que és feita, se o nosso casamento definhou de mocidade como outros de velhice, se depois de ti a minha solidão incha do teu cheiro, do entusiasmo dos teus projetos e do redondo das tuas nádegas, se sufoco da ternura de que não consigo falar, aqui, neste momento, amor, me despeço e te chamo sabendo que não virás, e desejando que venhas do mesmo modo que, como diz Molero, um cego espera aos olhos que encomendou pelo correio.